Olá, estamos de volta, dando continuidade ao nosso curso de formação de professores na área de legislação educacional. Continuamos no título terceiro, agora na nossa aula de número 20, ainda falando dos deveres do Estado, isto é, da República Federativa do Brasil, em matéria de educação. Vamos para o artigo 4º, inciso 4, que fala da universalização do ensino, mas não é de qualquer ensino e não é para qualquer público. Vamos falar de um público em especial. Diz o inciso 4º que é dever do Estado garantir o acesso público e gratuito. Duas informações deveras relevantes já no começo do dispositivo. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Estamos apresentando a você o primeiro dispositivo que fala da modalidade educação de jovens e adultos. EJA, que lá na frente vai culminar em educação continuada, entrando em um outro conceito chamado andragogia. Bem, no artigo 4º, o inciso 4 não é o único que vai falar de educação de jovens e adultos. O inciso 7 também versa sobre o tema e de uma maneira bem mais peculiar, com muito mais detalhes que veremos numa aula mais adiante, mas aqui vale a pena mencionar. O Estado irá garantir a oferta de educação regular, educação escolar regular, isso é, estamos falando de um serviço que será prestado constantemente. Educação escolar regular não tem a ver com ensino regular. Ensino regular é uma coisa, educação escolar regular é outra. Ensino regular, a gente vai mencionar especificamente o que é ensino regular quando estivermos trabalhando a aula do artigo 4º, inciso 6, mas vale a pena aqui apenas comentar. Ensino regular é aquele em que há um compasso, um alinhamento entre o ano escolar e a idade do aluno. Por exemplo, 6 anos de idade no primeiro ano do ensino fundamental. Então temos aí um compasso, um alinhamento entre a idade do aluno, a idade do educando e o ano escolar. Então ele está ali dentro de o que a gente chama de ensino regular. Quando começa a haver um desalinhamento, um descompasso entre a idade do aluno e o ano escolar, aí ele pode ir para outras formas de ensino que não são a do regular, como por exemplo, a educação de jovens e adultos. Então, não confunda ensino regular com educação escolar regular. O conceito de educação escolar regular está ligado a um serviço que é prestado pelo Estado de maneira constante. Isso é, não pode ser intermitente. Tem ano que tem ano que não tem semestre que tem semestre que não tem. Então, o dever do Estado está em oferecer uma educação escolar regular para jovens e adultos. Se falou em jovens e falou em adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores condições. Vamos falar das condições de acesso e permanência na escola. Então estamos falando de novo aqui da educação de jovens e adultos. Então temos dois dispositivos que falam sobre a figura da EJA. Nesse bloco vamos trabalhar apenas o inciso 4º, na verdade inciso 4 do artigo 4º. A regra do inciso 4 do artigo 4º, quase que não saiu, se coaduna com perfeição com a Constituição Federal, mais especificamente com o artigo 208 da Constituição, inciso 1º, parte final. Inciso 1º, educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada. E aí vem a parte final, que é a que efetivamente me interessa. Inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então a gente percebe aqui um alinhamento entre a norma legal, artigo 4º, inciso 4 da LDB,
com a Constituição. Artigo 208, inciso 1º, parte final. Agora, por que o Estado tem o dever de oferecer e assegurar estas etapas da educação básica? E por quê? Porque nós, como indivíduos, temos esse direito. O artigo 32 da LDB, principalmente em sua parte final, nos traz essa resposta. Diz o artigo 32 da LDB que o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito. Gratuito aonde, Hammurabi? Na escola pública. Óbvio, tem que dizer onde é gratuito. Iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. É por isso que temos esse direito. Porque todo o cidadão, para ter o básico para o exercício de sua cidadania, deve ter pelo menos o que chamamos de ensino fundamental. Isto é, para a complementação da nossa formação básica. Essa é a ideia. Então, para todos aqueles que são não concluintes do ensino fundamental, a eles é assegurado de forma gratuita e universal. Isto é, universal no sentido de ser para todos. G de gratuita, U de universal no sentido de ser para todas, embora não haja ali uma obrigatoriedade, o ensino médio e o ensino fundamental. E se você é não concluinte na idade certa, você vai estar entrando por uma outra porta que não será o ensino regular, e sim uma das modalidades. A educação de jovens e adultos, gratuita sim, e pública, exatamente. Pública e gratuita. Vale a pena aqui destacar mais uma observação. A resolução número 2, de 30 de janeiro de 2012, a antiga porque não está mais vigente, Diretriz Curricular Nacional para o Ensino Médio, falava sobre o tema em seu artigo 3º. Lá estava escrito que o ensino médio é um direito social de cada pessoa e dever do Estado na sua oferta pública e gratuita a todos. E aí eu coloquei aqui entre parênteses. Os parênteses são meus, não da legislação. Inclusive aos que não tiveram acesso na idade própria. Ressaltando aqui a figura da modalidade EJA dentro da antiga DCN para o ensino fundamental. Esta resolução foi substituída pela resolução de número 3, de 21 de novembro de 2018. Esta é a nova DCN para o ensino médio, que acaba não falando, e não há aqui a necessidade de falar, porque a Constituição já deixa isso claro, e a LDB também, não falando sobre o tema da gratuidade e do oferecimento a todos que não completaram na idade apropriada, na idade própria. Então realmente aqui não há a necessidade. Então, a fim de fecharmos essa videoaula, bem esclarecedora sobre o tema, vale a pena destacar que a gratuidade do ensino público na escola pública é uma outra característica muito importante, direcionada ao ensino fundamental e ao ensino médio. E é uma tradição, sim, uma tradição do nosso país, uma tradição cultural e legislativa do nosso país. Desde o tempo do Brasil colônia, quando ocorria a figura da instrução primária, apesar dela ser ministrada pelos jesuítas, ela era paga aos jesuítas pela coroa e oferecida aos seus beneficiários de maneira pública e gratuita. Já lá na figura da Carta do Império, lá no artigo 179, consagrou-se o princípio da gratuidade para todo o cidadão desta etapa de ensino ou instrução primária, o que chamava-se naquela época de instrução primária para todo cidadão. O grande lance é que o conceito de cidadão é que não era um conceito amplo, estendido a todas as pessoas, mas todas as pessoas que tinham a titulação de cidadão, a elas era dado o benefício da instrução primária gratuita. A Constituição de 88, por sua vez, ela dá continuidade a essa tradição, estendida aí à LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Terminamos mais uma videoaula. Eu vejo você na aula de número 21. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.